Você sabia que algumas cidades brasileiras podem estar à beira de desaparecer devido ao aquecimento global? Isso mesmo, o aumento contínuo das temperaturas está provocando o derretimento das geleiras e a elevação do nível do mar, o que pode levar ao alagamento de várias cidades no Brasil. Um estudo recente, feito em parceria entre o Climate Centro e universidades dos Estados Unidos, revelou quais são as 7 cidades mais ameaçadas por essa mudança climática. Vou te contar quais são elas e o que pode acontecer se o aquecimento continuar. Você sabia que a nossa querida Salvador pode estar em perigo devido ao aumento do nível do mar? Se a temperatura global subir apenas 1,5 graus Celsius, o cenário já começa a se deteriorar. Em Salvador, o mar começaria a avançar sobre áreas centrais da cidade, especialmente afetando bairros na Cidade Baixa. Áreas icônicas e populares, como o Mercado Modelo e a região ao redor do elevador Lacerda, já começariam a sentir o impacto. Esses locais não são apenas turísticos, eles são parte essencial da identidade e da história de Salvador. O avanço do mar poderia causar inundações frequentes e graves, danificando edificações históricas e impactando a vida de milhares de pessoas que vivem e trabalham nessas áreas. Mas a situação se torna ainda mais preocupante se o aumento da temperatura global chegar a 3 graus Celsius. Neste cenário mais extremo, as consequências seriam devastadoras. A água do mar poderia invadir completamente a área ao redor do Mercado Modelo, engolindo partes significativas da cidade histórica e alterando a paisagem urbana de forma irreversível. As ondas do mar subindo até o elevador Lacerda não seriam apenas um problema visual. Elas representariam uma grave ameaça à infraestrutura e à vida cotidiana. A combinação do aumento do nível do mar com tempestades mais intensas poderia levar a enchentes mais frequentes e a um aumento da erosão costeira. É essencial que a gente esteja ciente desses riscos e comece a pensar em como podemos ajudar a mitigar essas mudanças. O aquecimento global é uma questão que nos afeta a todos, e pequenas ações individuais e coletivas podem fazer uma grande diferença. A próxima cidade é São Luís. O seu futuro está diante do aquecimento global. Você sabia que a capital maranhense está em grande risco de ser afetada pelo aumento do nível do mar? Vamos entender o que isso significa para a cidade. Se a temperatura global continuar subindo, o impacto em São Luís começará a ser visível rapidamente. Algumas das praias mais conhecidas da cidade, como a Praia de São Marcos e a Praia do Calhau, já poderiam começar a desaparecer sob as águas. O aumento do nível do mar pode causar erosão costeira, inundando áreas que atualmente são refúgios populares para moradores e turistas. Mas o cenário fica ainda mais alarmante se a temperatura global aumentar 3 graus Celsius. Nesse caso, o nível do mar subiria significativamente, e as consequências seriam devastadoras para a cidade. Áreas vitais, como a Avenida Beira-Mar e o Palácio dos Leões, começariam a ser invadidas pela água. Essas regiões não são apenas pontos turísticos importantes, mas também centros administrativos e culturais essenciais para a vida de São Luís. A Avenida Beira-Mar, com suas vistas deslumbrantes e seu papel como centro de eventos e lazer, poderia se tornar intransitável devido ao alagamento. O Palácio dos Leões, sede do governo estadual, também enfrentaria riscos sérios, com partes do prédio podendo ser submersas, prejudicando as atividades governamentais e afetando a administração local. É fundamental estarmos cientes desses riscos e pensar em soluções para minimizar o impacto das mudanças climáticas. Desde a construção de barreiras contra a água até ações para reduzir nossa pegada de carbono, cada passo conta. Com o aumento global das temperaturas, a cidade está em risco de enfrentar mudanças drásticas. Vamos descobrir o que isso significa para nossa capital cearense. Primeiramente, com o crescimento da temperatura mundial, as consequências já seriam severas para Fortaleza. As famosas praias do Futuro e do Titanzinho, que atraem visitantes de todos os cantos, podem ser completamente submersas. Essas áreas não são apenas populares para passeios e lazer, mas também desempenham um papel crucial na economia local. O aumento do nível do mar devido a esse aquecimento pode levar a erosões significativas e ao avanço da água sobre a areia, resultando em perda de espaço para atividades ao ar livre e danificando a infraestrutura costeira. Com o tempo, o aumento das inundações pode afetar as residências e os comércios locais, trazendo desafios para os moradores e empresas. Mas se a temperatura global subir 3 graus Celsius, a situação se torna ainda mais crítica. Praticamente toda a cidade enfrentaria riscos elevados de alagamento.
A água poderia engolir vastas áreas urbanas, transformando bairros inteiros em zonas de risco. No entanto, o Farol do Mucuripe, um dos poucos pontos elevados da cidade, poderia se tornar um dos poucos locais ainda visíveis em meio à inundação. O Farol do Mucuripe, um ícone da cidade, pode acabar sendo um símbolo da resistência, mas também um lembrete sombrio das mudanças dramáticas que Fortaleza enfrentaria. A perda de grandes áreas urbanas afetaria não apenas o visual da cidade, mas também o cotidiano de seus habitantes e a vitalidade econômica local. Para enfrentar esse desafio, é crucial que tomemos medidas para mitigar o aquecimento global e suas consequências. Investir em infraestrutura resiliente e adotar práticas sustentáveis pode ajudar a proteger nossa cidade e nosso futuro. O aquecimento global pode impactar uma das maiores cidades do sul do Brasil, Porto Alegre. Porto Alegre, conhecida por seu charme único e suas áreas ribeirinhas, está enfrentando riscos significativos devido ao aumento das temperaturas globais. Mesmo uma elevação moderada na temperatura pode levar a mudanças visíveis e preocupantes na cidade. O aumento do nível das águas no Rio Jacuí e no Lago Guaíba é uma das maiores preocupações. Se a temperatura global subir, esses corpos d'água começarão a crescer, invadindo áreas ao redor e afetando diretamente a paisagem urbana. A crescente expansão das águas pode provocar alagamentos frequentes e erosão nas margens dos rios e lagos, prejudicando a infraestrutura local e a qualidade de vida dos residentes. Um dos marcos que pode sofrer com essas mudanças é a usina do gasômetro. Esse edifício histórico, que serve como um importante centro cultural e ponto de encontro para eventos, pode se tornar inacessível devido ao avanço das águas. As áreas adjacentes também poderão enfrentar problemas graves, com ruas inundadas e acessos bloqueados, prejudicando o tráfego e o comércio. Além disso, o aumento no nível das águas pode causar uma série de outros problemas, como comprometimento de áreas residenciais e comerciais próximas aos rios e lagos. Isso pode levar a deslocamentos de moradores, danos a propriedades e a necessidade urgente de medidas de adaptação e mitigação. O aquecimento global está ameaçando o Rio de Janeiro. Com suas paisagens icônicas e extensa linha costeira, a cidade enfrenta desafios sérios devido às mudanças climáticas. O Rio de Janeiro é conhecido por suas áreas costeiras e praias deslumbrantes, mas grande parte da cidade está situada em terrenos baixos. Isso a torna particularmente vulnerável ao aumento do nível do mar. Com o aumento da temperatura, começaremos a ver o impacto nas áreas mais baixas da cidade. O avanço das águas pode começar a afetar regiões costeiras, levando a enchentes mais frequentes e erosão ao longo da orla. Com esse aumento moderado, áreas como a praia de Copacabana e a região de Ipanema podem começar a enfrentar alagamentos durante marés altas e tempestades. O impacto pode incluir danos à infraestrutura costeira, como calçadões e quiosques, e afetar a qualidade de vida dos moradores. Nesse cenário, bairros inteiros, como Botafogo, podem sofrer inundações extensas. A água do mar poderia invadir ruas e edificações, transformando áreas urbanas em zonas de risco. Botafogo, com seu comércio vibrante e residências próximas à costa, enfrentaria consequências severas. O nível das águas pode inundar completamente a região, afetando não apenas as residências, mas também os centros comerciais e os pontos turísticos, como o Shopping Botafogo e a Praia de Botafogo. O futuro de Santos diante do aquecimento global. Com suas belas praias e movimentado porto, a cidade está se preparando para enfrentar desafios significativos devido às mudanças climáticas. Santos, uma das cidades portuárias mais importantes do Brasil, é particularmente vulnerável ao aumento do nível do mar. Especialistas indicam que, com o aumento na temperatura global, Santos poderá enfrentar alagamentos graves até 2050. O impacto do aumento das águas pode ser sentido em várias áreas da cidade, com danos significativos para a infraestrutura urbana e para a economia local. O avanço das águas pode inundar partes do centro da cidade, afetando ruas, praças e áreas comerciais. A situação se torna ainda mais preocupante quando consideramos que o Porto de Santos, um dos maiores e mais movimentados do país, também está em risco. O aumento do nível do mar pode prejudicar a operação do porto e afetar o transporte de mercadorias, com possíveis repercussões econômicas em cadeia. Além das áreas portuárias, as regiões residenciais e turísticas ao longo da orla também estão em risco. Praias icônicas, como a Praia do Gonzaga e a Praia de Pitangueiras,
podem sofrer erosão significativa e perder espaço devido às inundações. Isso pode levar a uma redução na qualidade de vida dos moradores e afetar a atratividade turística da cidade. A situação crítica de Recife diante do avanço do mar. Imagine uma cidade inteira ameaçada pela subida das águas. Esse é o cenário que Recife, a capital pernambucana, pode enfrentar devido às mudanças climáticas. Recife, situada bem no nível do mar, é uma das cidades mais vulneráveis do Brasil e está entre as 16 mais ameaçadas no mundo quando o assunto é o aumento do nível do mar. Isso porque a cidade está praticamente à beira do oceano, tornando-a especialmente suscetível às mudanças que ocorrem no nosso clima. O nível do rio Capibaribe, que corta a cidade, começaria a subir. Esse aumento pode levar a inundações nas áreas ribeirinhas e em bairros próximos ao rio, causando transtornos e danos consideráveis. Mas se a situação piorar e a temperatura global subir 3 graus Celsius, o cenário se torna verdadeiramente alarmante. Recife enfrentaria um aumento massivo do nível do mar, e a maioria das áreas urbanas poderia ser submersa. Imagine bairros inteiros, com suas casas, comércios e ruas, sendo inundados, transformando a cidade em uma área alagada. A beleza única de Recife, com seus rios, pontes e construções históricas, está em risco de desaparecer sob as águas. Esse impacto não apenas afetaria a paisagem, mas também a vida cotidiana dos recifenses, trazendo desafios gigantescos para a cidade. Fala para nós, o que achou dessas previsões? É um alerta importante sobre o impacto das mudanças climáticas. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.